Boa noite a todos, né? Alguns já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu sou Tiago, sou professor de História. Estudei com o Tiago na universidade e sempre estou por aqui, nos eventos e nas coisas que envolvem a comunidade. A minha fala hoje é uma fala bem rápida, não é uma fala extensa. Na outra participação de outra oportunidade eu fiz uma fala bem extensa, trouxe um slide com um monte de coisa, mas como a correria estava muito grande, o Tiago me convidou, eu disse, Tiago, eu vou, mas não vou fazer uma fala tão extensa como eu fiz da outra vez, mas trazer uma contribuição. Tiago me pediu para falar sobre a questão das cotas. E aí, quando a gente pensa em cota, a gente tem que pensar em oportunidades, espaços de oportunidades, né? No Brasil, a gente tem... Eu trouxe até uma colinha aqui para não esquecer o que é que eu ia falar. A gente tem duas leis que são bem importantes para a questão das cotas, né? Que é a Lei 12.711 de 2012, que é uma lei sobre a questão das vagas em universidades para quem é oriundo da escola pública. Quem vem da escola pública, quem estudou a vida toda na escola pública, né? Essa lei ela reserva 50% das vagas das universidades para quem estudou o seu ensino fundamental e o seu ensino médio todo em escola pública, né? E tem uma outra lei que é a Lei 13.409 de 2016, que também vai nesse sentido, mas que é uma lei que versa sobre algumas questões sociais que envolvem as cotas, especificamente sobre essas divisões que tem sobre preto, pardo, indígena, né? E também questões como cotas para LGBT, filhos de assentados, né? E quando a gente pensa em cota, a gente tem que pensar como é que no Brasil as cotas são aplicadas, né? As cotas elas não se originaram aqui no Brasil, elas são bem antigas e assim o registro oficial de uma política de cotas, de uma política de inclusão de parte de uma sociedade, ela vem da Índia, da década de 30, que se iniciou lá, mas não na legislação, se iniciou mais por uma força de luta política. Depois, em 1949, conseguem colocar na Constituição da Índia as cotas para uma parte da sociedade que lá é muito marginalizada até hoje, que são os Dalits, né? Que a Índia ainda tem isso, que é uma divisão de castas muito forte, e os Dalits na literatura e na própria realidade social deles eram considerados a poeira do chão. Eram aquelas pessoas que faziam os serviços mais insalubres, que retiravam lixo, que trabalham nos cemitérios. Até hoje fazem esse serviço nas regiões mais pobres da Índia, muito marginalizadas. Só que hoje existe uma política de cotas bastante afirmativa na Índia, que insere essas pessoas não só nas universidades, mas também no mercado de trabalho, através do empreendedorismo e principalmente na escola pública, com 60% das vagas em escolas públicas lá nas províncias e nas regiões destinadas a eles, né? Aqui no Brasil, as cotas elas funcionam de uma maneira mais abrangente e elas são mais complexas. Quando as leis foram aprovadas e a primeira lei foi aprovada, deu-se o nome ao apelido de cota racial. E aí quando a gente pensa em cota racial, muitas pessoas que não buscam a informação e que passam apenas a criticar as cotas, pensam logo que tendo uma cota racial é para que eu vou privilegiar uma parte da população apenas pela questão de cor, né? E a cota no Brasil ela é muito mais complexa e muito mais abrangente. Então, quando
a política de cotas vai ser aplicada, ela é aplicada. O primeiro ponto é a questão social. A questão social por meio da educação. Como eu já falei anteriormente, os 50% das vagas das universidades para pessoas oriundas de escola pública. Isso já é uma divisão social que vem pelo meio da educação. E aí depois vai se fazendo outros tipos de classificação, como por exemplo a classificação racial, pretos, pardos, indígenas, a classificação por renda, pessoas que têm até um salário mínimo e meio, né? Então veja, não é só a questão racial. Eu particularmente acho que é preciso aprimorar mais essa questão das cotas, porque muitas pessoas, e aí eu vejo pessoas que criticam as cotas, que em público criticam as cotas, mas que eu particularmente já me deparei com pessoas em editais. Eu fiz o Enem, uma seleção para direito, e na classificação eu estava lá, que eu me declaro como pardo, eu estava na classificação e uma pessoa que é ferrenha contra as cotas estava concorrendo nessa mesma classificação de pardo. E ela nem publicamente se declara parda. Mas lá nos bastidores ela foi atrás das cotas para se beneficiar. Ou seja, um discurso totalmente demagogo, né? Mas quando a gente fala que no Brasil as cotas elas são muito mais abrangentes, muito mais complexas, é que quando a gente olha outros países que praticam também leis de cotas, esses países eles praticam a lei de cotas destinada a um público específico, a um público X. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui nos países bem vizinhos como a Bolívia, as cotas são para indígenas. Então você tem lá cerca de 60 a 70% de vagas destinadas em universidades para indígenas. Até porque uma maioria da população é indígena, né? E Uruguai, Paraguai, México, tem um caso bem curioso que é nos Estados Unidos, que você tem uma parte no Alasca, que é uma região lá, que você tem uma parte para os esquimós, que são pessoas que vivem do gelo e vivem de pescar, e tem cotas para proteger essas pessoas. Mas o que eu quero, para concluir aqui a minha fala, como eu disse, não seria uma fala muito extensa, é que as políticas de cotas, elas são extremamente importantes. É preciso aperfeiçoar? É, precisa aperfeiçoar. Mas esses discursos que aparecem por aí, dizendo que essas cotas são privilégios, elas não são privilégios, elas são para corrigir distorções sociais que ao longo da história do Brasil foram sendo só reafirmadas, não só pela sociedade, mas também pelo próprio Estado. Na história do Brasil, a gente tem, como muitos exaltam, um governante que foi extremamente sábio, por um lado, mas que, por outro lado, ele fez muitas coisas para agradar a elite, deixando aquela população pobre, e principalmente os negros, escravos, fora de direitos que ele concedia a pessoas apenas por serem amigos de deputados, amigos de vereadores, amigos de senadores. A primeira lei sobre a educação no Brasil, lá no Império ainda, com Dom Pedro II, proibia os filhos dos ex-escravos e dos escravos de acessarem a escola. Isso é uma exclusão social que foi praticada por muito tempo e que hoje precisa ser corrigida. Vem sendo corrigida pela lei de cotas, mas que ainda é pouco. Certa vez em um debate falando em dívida social, né, com as populações negras, uma pessoa levantou e disse: mas eu não devo nada, porque eu não escravizei ninguém. E aí eu pedi licença e me levantei e disse: olha, você pode não dever nada, mas o Estado brasileiro, o governo brasileiro deve, e muito, não é pouco não. Porque lá atrás ele negou ao filho do pobre
ele negou ao filho do escravo ou do ex-escravo, ele negou ao filho do camponês, ele negou ao filho do nordestino o acesso à escola e uma escola de qualidade. E hoje é preciso corrigir essa distorção, porque se a elite ou os ricos têm condições de pagar uma escola boa, passar nas melhores universidades, o pobre e principalmente as populações negras, que ao longo da história foi sendo excluída, tem o direito também de estar nessas universidades, porque lá atrás foi negada a eles essa participação. Foi negada a eles a participação numa educação que talvez hoje fosse muito melhor se toda essa população negra que levou o Brasil nas costas, desde lá da colonização na África mesmo, e depois no Brasil, tivesse participado. Os exemplos que nós temos de ilustres negros da história, eles são muito bons e são exemplos para que a gente estude a história, conheça e reproduza. Mas eles ainda são poucos. Muita gente cita Luiz Gama como um grande advogado que defendeu os negros, né? Mas ele foi só um. Quantos outros não foi negada a participação na escola? Quantos outros não foi negado a eles o direito de estudar, que era o direito básico, simplesmente pela cor da pele, ou talvez porque era pobre, da periferia, né? Então a minha fala hoje é mais para reafirmar a importância dessa política de cotas, que é uma política extremamente importante para dar esse espaço de participação, mais ainda das populações negras, dos indígenas, dos ciganos e de outras populações que sempre ao longo da história foram sendo marginalizadas. Certo? Obrigado.